Onde? Tudo bem? Começando mais um MBcast. O programa de hoje tá muito legal. Se você é vestibulando e tá se questionando, gente, será que isso é pra mim? Mais um ano, ainda não passei. O programa de hoje vai mostrar que ser resiliente vale a pena, porque eu trouxe aqui 2 convidados que tiveram trajetórias árduas, mas com finais felizes, porque ambos são hoje mediciners. Ela tem 21 anos, vai começar agora o 4º período de medicina na UFRJ de Macaé. Além do ano de terceirão, foram mais 3 anos de cursinho. Ela conseguiu 40 acertos em matemática por 2 anos consecutivos e é a rainha do repertório, tá, gente? Passou com 980 na redação. Ele tem 26 anos, vai iniciar agora o 6º período na UFRJ também, mas do fundão. Foram 6 anos de cursinho, gente, e passou com 920 na redação. Eu tenho aqui comigo hoje a Bia Paiva. Oi, gente, Camila, eu tô tão feliz de estar aqui, muito obrigada, nervosa, mas muito feliz de estar aqui com vocês. E também Matheus Mendonça. E aí, galera, prazer, muito feliz também de estar aqui e vamos lá. Vamos bater esse papo aqui, vocês que foram meus alunos, eles foram meus alunos durante muitos anos, acompanhei, tive essa honra, esse privilégio de acompanhar a trajetória de vocês e de comemorar, né, que é a melhor coisa do mundo, comemorar com vocês a aprovação. Então, o bate-papo é pra gente falar da trajetória, do processo de estudos e mais pra frente também expectativa e realidade, né? Porque tiveram aí na luta mó tempão pra passar pra medicina e quando a gente chega lá na faculdade, como é que é? Vamos sanar todas essas curiosidades que eu sei que muita gente tem. E pra início de conversa, quero saber de vocês, vou começar com a Bia. Quando foi que você compreendeu que, assim, medicina é o que eu quero pra minha vida? Como foi isso? Teve esse momento? Teve um momento de virada de chave? Assim, na minha história de vida, né, não houve um momento em que eu não pensei na medicina. Tem uma foto minha, eu acho que eu tenho uns 2, 3 aninhos, assim, com um esteto de brinquedo e uma boneca, minha boneca preferida. É uma foto que eu amo, eu guardo até hoje. Mas, assim, sempre foi isso. Eu nunca falei de outra coisa. Vamos colocar essa foto na tela pra vocês verem. Eu amo muito essa foto, assim. Eu achei ela estava meio perdida. Eu fui achar durante o meu ensino médio, porque houve um momento em que eu questionei, eu posso falar sobre isso depois, mas eu achei essa foto e tudo ficou muito claro pra mim, sabe? De que, de fato, eu não me via fazendo nenhuma outra coisa. Então, houveram vários pequenos momentos, mas sempre foi isso. E você, Matheus, teve um momento em que caiu a ficha ou também nunca passou pela sua cabeça uma outra coisa? Já passou pela minha cabeça, sim, mas não foi um processo de escolha tão bonito quanto o da Bia. Foi uma coisa mais prática, do tipo, onde é que eu quero estar amanhã, como eu quero estar de vida. E aí, no primeiro momento, eu pensei em seguir no militarismo, muito por influência de familiar, mas eu não tinha o menor perfil para isso, então o que eu poderia fazer, né? Eu rodei e achei medicina. Rodou e achou medicina e hoje é mediciner na empresa Medicina. Amém. E olha só, uma coisa que eu acho que é interessante na trajetória de vocês, que não foram super prodígios. Na verdade, assim, é raro, né, a gente conhecer pessoas, existem, óbvio, mas que assim, fiz o meu cursinho, fiz o terceirão ou fiz 1 ano de cursinho e já passei para medicina, porque a gente está falando do curso de fato mais concorrido do país, né? E essa trajetória a gente sabe que é muito árdua. A Bia fez um ano de terceirão. A Bia fez o terceirão, mais 3 anos de cursinho. Matheus, no terceiro ano você não conta, né? Porque você não estudou. Não, estava completamente perdido em relação ao que era o vestibular, por onde eu podia entrar para a faculdade, aonde era a faculdade, eu não tinha a menor ideia disso. Então, só depois que eu terminei o ensino médio que eu começo a contar mesmo. Que e aí, foram 6 anos. 6 anos, comecei em 2015 e parei em 21. De cursinho, tentando mesmo. Desses 6 anos, você foi meu aluno 5. Foi. Né? Foi 5. E essa trajetória, eu acho que ela... A gente sabe que a vida do vestibulando não é fácil. O vestibulando não tem um dia de paz. Mas eu acho que tem um processo aí que é diferencial, né? Que é o recomeçar. Que é você passar por 1 ano... E aí você vê que algumas pessoas foram aprovadas e você não... E aí você recomeça, você vai para um 2º ano e de repente mais uma vez você vê que seu nome não está ali na lista. Esse processo de recomeçar, de retomar os estudos, é que até na minha experiência mesmo de sala de aula, né, de professor e tudo mais, eu vejo que muita gente se perde, muita gente desiste nesse momento, porque é cansativo, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi esse recomeçar
pra vocês, né, todas as vezes? Você primeiro? Tanto faz. Posso começar? Claro. Então, o que acontece? Eu tenho uma trajetória, assim, eu acho que é importante que eu reconheça os privilégios que eu tenho, né? Eu estudei a minha vida inteira em colégios particulares e no meu terceiro ano já foi um ano no qual eu estava muito focada no Enem. Eu fiz o Enem desde 2016, no meu primeiro ano do ensino médio. Então, eu nem sei, pode fazer a conta aí. De 2016 até 2021 foi meu último Enem. Foi. Então, assim, foram muitas vezes. Em 2016, na verdade, em todas as situações, eu fiz meio que a sério. Eu não estudava muito, mas... porque eu sabia que eu não podia entrar. Mas, assim, já tinha aquela coisa, aquele preparo de, pelo menos, dar uma olhadinha em repertório. Eu já pesquisava bastante, assim... não da maneira correta, mas já dava uma olhadinha. E assim, o meu terceiro ano foi muito marcante, porque foi o ano em que eu mais me dediquei no meu ensino médio. E eu comecei a crescer dentro da escola onde eu estudava. Era uma escola que valorizava muito o ranking e, de repente, eu, que não era muito conhecida, me tornei a 01 da unidade. E assim, isso foi um momento muito marcante pra mim, porque todo mundo passou a me conhecer e aí os professores desenvolveram um carinho muito grande por mim, mas eu não passei. E não passar... naquele momento ele definiu muito da minha trajetória, mudou muito do que eu pensava que era o Enem, do que eu pensava sobre mim até, sabe? Porque eu estava numa instituição que valorizava a aluna que eu era, mas não valorizava a pessoa que eu era. Ninguém me conhecia. Tem uma diferença, né, amiga? Assim. Nossa, na minha trajetória, assim, eu acho importante falar sobre isso porque é algo que me mudou muito, assim, nesse momento. Porque eu não passei e voltei para essa instituição para fazer cursinho. E, de repente, os professores que me chamavam de filha não me queriam mais na sala deles. Então, foi um momento muito difícil para mim. Eu fiquei 4 dias nessa instituição depois, né, no cursinho, assim, e eu não consegui voltar, porque eu ia pra lá, assim, e eu só chorava, sabe? Porque eu era lembrada o tempo inteiro de que eu não tinha conseguido e eu só me sentia tendo frustrado as expectativas de todo mundo. Mas você não passou? As pessoas faziam repetir isso, né? Mas como assim você não passou? Você tá fazendo o que aqui? Nossa, mas você não ia passar? Tipo, você não era a aprovação certa, sabe? Como é que você tá me fazendo pergunta? Você tem essa dúvida? Você ia passar. Então, assim, foram 3 dias só, depois eu não voltei, assim. Não foram todos os professores que agiram assim, óbvio. Tem um, porque eu tenho muito carinho até hoje, especificamente. Mas aí, nessa situação, eu fui para um outro cursinho. E por que eu tô dizendo tudo isso? A minha lacuna não era muito de conteúdo. Óbvio que tinham várias falhas, eu tinha dificuldade em muitos conteúdos, mas eu tinha tido uma base muito boa. O meu problema no Enem era muito associado à questão emocional, sabe? Eu não estava pronta, eu não tinha técnica. Então, eu saí dessa instituição e eu fui pro Fator. E algo que eu acho que eu tenho que falar é que o meu processo de recomeçar, o meu primeiro processo, foi muito difícil. E os outros tornaram-se mais fáceis porque eu me cerquei de pessoas que compreendiam o que eu estava vivendo. Então, assim, ele já foi citado aqui e eu não posso falar da minha aprovação sem falar do Rafa. Não posso não falar do Rafael. A gente tem um programa que vai ao ar em breve. Isso. O Rafa, assim, especialmente, mas toda a equipe do Fator, a Camila, óbvio, também, com redação, sempre me apoiaram muito. Então, eu não passei e eu me estressava por ter que começar de novo, porque eu comecei de novo no Fator 2 vezes. 2 vezes. E, assim, eu tinha certeza, ao não passar, que eu tinha um lugar para voltar e que alguma coisa tinha que ser corrigida, mas que eu ia conseguir corrigir e que não passar não definia quem eu era, porque eu era sempre a Bia, sabe? E isso fez muita diferença pra mim. Sempre a Biazita. Sempre a Biazita. Olha, esse é sempre um assunto muito delicado, assim, porque eu recomecei 6 vezes, né? Matheus foi... Então foi... Quase passou várias vezes, né? Pois Teve é. aquela coisa de estar na porta de entrada. Sim. Algumas vezes, né? Pois é, muitas vezes. E assim, sempre foi complicado recomeçar, porque eu estudei, né, pra valer mesmo, no Fator durante 4 anos, né? 4 ou 5 anos, não lembro. Então eu vi gerações de colegas que queriam a mesma coisa que eu e que entraram e que eu fiquei para trás, assim, óbvio, né? Sem nenhum tipo de rancor em relação a isso, muita alegria por eles, na verdade, em todas as vezes que isso aconteceu, mas sempre foi uma coisa muito delicada. Que faz a gente questionar, né? Se eu estou no mesmo curso, tendo os mesmos Sim. professores, recebendo o mesmo acompanhamento, me dedicando, por Sim. que não eu, né? Sim. Acho que é uma questão. E acho que isso impacta nesse recomeçar, não? Sim, não. Psicologicamente impacta demais. Tanto que numa das últimas vezes, nos últimos anos, na verdade, no Fator, eu estive com a Railane, que o pessoal deve conhecer aí,
E eu não aguentei, sabe? Teve uma que eu tava naquele processo de passar, mas não consegui, aquela escolha errada no SISU, e foi a única vez que eu desabei, assim. Eu lembro. Que eu precisei parar para chorar um pouco, porque perguntava, Deus, tá, o que você quer de mim agora? O que tá faltando? Se eu tava tirando as notas boas, os acertos estavam vindo, o top 1 no ranking, no simulado vinha, mas a aprovação não vinha. E aí sempre foi muito complicado. Eu lembro desse momento, e eu lembro uma vez que eu fiquei, assim, muito, assim, sentida, porque apesar da gente estar ali acompanhando e dar todo o nosso apoio, eu sei que era uma coisa muito individual, que ninguém seria capaz de sentir o que você estava sentindo. Foi bem perto de quando isso aconteceu, da escolha errada, que a gente foi no CCBB, não sei se você vai lembrar. Acho que eu lembro. Que na hora de voltar, você falou assim, não, eu vou dar uma volta. E você foi andar lá perto do Museu do Amanhã e tudo mais. Você falou assim, aí eu falei assim, não, vamos, tal. E você falou assim, Mila, eu tô precisando caminhar, eu preciso dar uma volta, preciso pensar. Faz tempo, hein? Caraca. E isso eu fiquei assim, porque eu acho que você tem, né, essa característica de ser sempre uma pessoa muito pra cima, uma pessoa que tá sempre ali pra tudo. E naquele dia eu te olhei e eu falei assim, gente, o Matheus não tá legal, ele não tá bem. Isso foi que ano? Cara, foi quando aquilo? Foi quando a gente foi no CCBB, lembra? Eu, você, Railane, Fábio. Isso foi 2019. 2019. Esse ano aí. Não foi no ano punk. que teve a escolha, que no SISU 2 parece que você botou um... Sim. Você passaria se tivesse feito outra escolha. Sim. Então, acho que para falar sobre isso de recomeçar, é bom contar essa história mesmo, né? Porque essa questão das escolhas erradas, elas começaram de 2017 para 2018. 2017 foi o ano que eu mais estudei para o vestibular, assim. Foi uma coisa até um pouco que excedia a saúde, né? A ser saudável. Foi muito complicado. Eu estudei muito mesmo. Assim, relacionamentos que eu tinha estavam sendo muito colocados de lado por mim mesmo, porque eu, assim, vim de uma formação que foi fraca, né? Meu ensino médio foi numa escola pública, assim, e eu acho que eu demorei até tanto tempo, assim, para estudar, porque eu precisei pegar todo o conhecimento que eu não tinha. Sim. E aí, veio esse 2017, estudei muito, veio o SISU de 2018, né, ponto 1, cara, vamos botar a nota lá, botei no fundão, esperei um pouquinho, passei na Unirio, só que eu não botei pra Unirio, então aquela aprovação foi pro lixo. Aí no meio do ano, eu troquei de novo, a escolha foi errada. E em 19 também. Então, passei várias vezes, né? Só que eu não pude concretizar a coisa. Por escolha errada. Por escolha errada. E, assim, uma coisa que eu não conseguiria prever, entende? Assim, canal de SISU no Facebook, WhatsApp, essas coisas. E, assim, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E a minha força, ela tinha que vir depois desses momentos. Então, era difícil. Mas como eu tava com muita gente boa, você mesmo, a Bia nem tanto porque ela era de outra unidade, né? Mas professores, o Rafael também, principalmente, isso sempre foi um facilitador. Eu conseguia me reerguer facilmente, assim. Facilmente não, né? Mas dava para continuar. Conseguia seguir, né? Exato, dava para continuar. E aí, acabou que chegou 2021 e fluiu, graças a Deus. Eu tava cansado já. Cansado, mas ali resiliente, né? Sim, mas... Isso faz parte, cara. Eu acho que a história que eu carrego é uma coisa... Não porque eu sou especial, mas é uma coisa que é única e que eu precisava viver. Que você precisava viver, eu concordo plenamente. Porque aguentar 6 anos de faculdade também não é mole. Então, 6 anos de vestibular também, só pra calejar. É isso. E uma coisa que eu acho que é bacana na postura de vocês nesse recomeçar e que eu vejo que é um diferencial, né? A cada ano que eu entrava para dar aula, primeiro dia de aula do Fator, estava lá na primeira mesa a Bia com a Letícia Kossik, que é aprovada também em medicina da UFRJ, na unidade de São João, e estava lá o Matheus na primeira fila, lá na unidade na época de Vista Alegre, nem tem mais, né? Agora é Vila da Penha. E vocês sempre, assim, disponíveis para aprender. A ponto de eu chegar e falar assim, gente, o que eu tenho mais para ensinar para a Bia? O que eu tenho mais para ensinar para o Matheus de redação, sabe? O que eu tenho mais para ensinar? Mas vocês estavam ali, com o caderninho de vocês, fazendo as anotações, tirando dúvida. Bia vinha perguntar as coisas de repertório. Me usei aqui o Pequeno Príncipe. Sempre lembro, né? Sempre Pequeno Príncipe, sempre. E eu acho que essa postura de que, assim, de não negligenciar, não achar assim... Já conheço essa trajetória aqui, já domino, entendeu? Então, eu tenho só que ajustar uma coisinha ou outra aqui. Não, vocês sempre se colocaram, e isso pra mim é muito admirável, eu sempre conversei isso com o Rafa também, né?
assim, como que eu achava admirável, né, da postura de vocês e de alguns outros alunos que nós acompanhamos nessa trajetória toda, essa postura de assim, sou aprendiz, eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para aprimorar, eu sempre posso aprender um pouco mais, por mais que eu já tenha visto isso daqui, né? Obviamente, de forma mais estratégica, ajustando algumas coisas, vocês não estavam partindo do zero, mas isso é uma coisa que eu sempre admirei, assim, em vocês, nesse processo de recomeçar, que a gente sabe que não é um processo tão fácil. Quer falar, Bia? Você queria falar Não, eu ia falar uma outra coisa, mas nisso que você falou, eu acho muito interessante essa visão de que você não está partindo do zero, né? Dias antes da prova em 2020, foi em 2020... foi 2020, que na realidade foi em janeiro de 2021. Eu tava muito desesperada. Porque, é uma longa história. Eu meio que perdi uma tutoria que era muito importante pra mim. Porque eu era muito desesperada e eu buscava muito os meus tutores. Então, assim, eu tinha mentoria, às vezes, 2 vezes no mês. Se o meu mentor estivesse disponível 3. E aí, eu perdi uma única com o Rafael e, tipo, ele tava super ocupado. Eu não ia poder refazer essa tutoria. E aí eu entrei em desespero, porque 2 semanas antes do Enem, ele me mandou uma mensagem assim, eu preciso conversar com você amanhã, vai ter uma reunião. Você tava nessa reunião? Acho que tava. Acho que tava. Foi em grupo, tava um monte de gente, enfim. E aí ele me mandou mensagem, tem uma reunião amanhã, eu quero que você vá, eu preciso muito conversar com você. Aí eu fiquei, caraca. Não, porque eu perdi a reunião com o Rafael, tipo, 1 mês e pouco atrás. E aí agora ele quer conversar comigo 2 semanas antes do Enem, ele não tem mais o que conversar comigo. Não tem porque mais. Porque não tem, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Não, me fala, porque na minha cabeça ele ia chegar pra mim e falar assim, você tá estudando história errado. Você tá estudando humanas completamente errado. Acabou. E aí eu fiquei assim, por quê? Eu fiquei com uma raiva dele, ele sabe disso. Fiquei com muita raiva. Porque eu falei assim, o que ele tem pra me falar agora? Acabou, eu não quero ouvir, porque eu não vou corrigir nada 10 dias, 2 semanas antes do Enem. Não tem o que fazer. Então eu prefiro lidar com essa frustração de não vou passar, porque eu não tive a mentoria e ele não corrigiu o que eu tava fazendo de errado. Olha a cabeça. E aí eu gravei um áudio de 3 minutos pra ele, eu acho, nesse dia. Chorando horrores, falando tipo assim, não, porque... Tipo assim, eu esqueci e ele furou. Foi um combo. E eu tava com muita raiva dele. E aí, assim, me deu um desespero de que eu, com certeza, não vou passar. Porque eu não corrigi um erro. E, enfim, ele me ligou nesse dia. E foi uma situação, assim, eu levei uma bronca dele por muitos minutos. Porque ele falou assim, se você não passar, você não vai passar não porque você não sabe. Porque você não tá partindo do zero. Mas você não vai passar porque você não confia em você. Você não confia no que você produziu, você não confia no que você está fazendo há anos. E assim, você é muito boa nisso, mas você não vai passar. Você não vai passar. Se você for para a prova com essa mentalidade, esse é o seu erro. Acabou. Entendeu? E assim, foi uma conversa que foi muito dura para mim. Porque foi dura, mas foi boa, né? Foi aquela bronca boa. Porque eu tinha muito essa visão de que se tem algo errado, tem tudo errado. Então, eu não passei nesse ano, inclusive. Não passei. Eu não consegui contornar essa minha forma de ver as coisas 10 dias antes da prova do Enem. Mas era um erro meu. Era uma culpa minha, porque eu não consegui corrigir isso em mim de que eu estou construindo algo há um tempo. Há um tempo. E todo dia a gente fazia algo, sabe? Porque às vezes a gente não tá no nosso melhor período. Nesse ano também, de foi 2020, né? Pra prova de 2021. Que foi em 2021, eu passei 1 mês, assim, eu fazia muitas questões, porque eu treinei muito tempo, eu treinei muito errado, então não vou dar essas dicas aqui, mas pro meu tempo de questões ser muito bom, então eu fazia muitas questões muito rápido, eu fazia uma média de 120 questões por dia do Enem, e não aconselho, não façam, mas eu fazia. 120 questões. Fazia, mas, por favor, revejam isso aí. Mas... eu passei 1 mês fazendo, 15 questões. E pra mim, aquele mês tinha acabado, sabe? Tipo assim, eu joguei o ano fora. Porque foram vários problemas pessoais e eu não consegui estudar. E assim, aquilo me afetou tanto, sabe? E mais esse surto de 10 dias antes, eu não passei. E no ano que eu passei, teve uma coisa muito grande de... eu não tinha um plano. Eu não sabia o que eu ia fazer se eu não passasse. Mas eu sabia que aquele era meu último Enem. E assim, eu fui tão confiante. Eu tirei foto antes de sair de casa. Tipo assim, olha, eu indo pro meu último Enem. Eu tenho todas as fotos, todas as coisinhas que eu fiz, eu registrei. E eu lembro que você chegou muito feliz com o texto que você tinha escrito. Que você me mandou e a gente falou assim, acho que
tem possibilidade de vir o 1000. Até falei pra ela isso. Eu falei, como é que eu falei? Eu queria ser um daqueles seus alunos que fala assim, Mila, veio o 1000. Não tinha essa autoestima, mas falei assim, Mila, talvez eu dissesse se eu tivesse a coragem. E eu tava muito feliz. Eu saí veio 980. Veio 980. O 1000 veio. O 1000 veio. Quebradinho, mas veio. Foi uma experiência muito boa, assim. Eu fiz a prova tão feliz, porque se você me perguntasse, se você não passar, o que você vai fazer? Eu não tinha a menor ideia. Porque eu não estava pensando nisso, porque não havia na minha cabeça essa possibilidade. Não por uma autoestima muito grande, mas porque eu tinha entendido o que eu tinha feito, sabe? O que dava pra fazer eu tinha feito e eu também já não aguentava mais. Pra gente ver como a questão psicológica, né? Ela é um fator que realmente precisa estar ali no ponto de atenção de todo vestibulando, não só do que quer passar pra medicina, né? Mas de todo vestibulando, porque às vezes essa conduta aí de um pensamento que reconhece que você fez o que precisava ser feito, né? Que vai te levar para a prova com essa segurança, né? E até tá aqui como um tópico daqui da nossa conversa, porque a gente sabe que existem, nessa trajetória, existem os momentos de desânimo. Eu queria até saber de vocês isso, assim. Momentos em que vocês desanimaram ou se questionaram, assim. Será que é isso mesmo? Será que é medicina? Será que... E às vezes até a questão do apoio familiar ou das pessoas próximas que talvez não façam nem por mal, mas alguém que tenha chegado e falado assim, Matheus, medicina não tá rolando. Fisioterapia, cara. O que você acha? Direito, nossa, daria um excelente advogado, sabe? Se isso rolou a ponto de vocês se questionarem as vontades, ou se não, apesar, né, dos momentos difíceis, da trajetória árdua, do recomeçar, sempre foi medicina e pronto, acabou. Olha, você falou agora sobre esses momentos, realmente foi em 2019, porque em 2019 eu abri o SISU no meio do ano e falei, cara, psicologia, vou lá, vou fazer, vou pra UF, vou fazer, não, por que não odonto, né, vou fazer, e aí eu botei no SISU, em 2019, e falei, cara, vou deixar rolar, e eu acho que eu conseguia passar até, mas eu não tive coragem de deixar, porque eu acho que eu já estava tanto tempo com aquilo na cabeça que eu não conseguiria mais, sabe, desfazer, entende? Não é assim, não é nenhum demérito, psicologia, odonto, o que for, nada, né? Não era seu sonho. Exatamente. Não era seu sonho. Eu não conseguia me sentir muito feliz assim, como eu me sentiria, ou como eu idealizei com uma aprovação no que eu queria, né? No curso que eu queria. E até que eu não ouvi muito isso não, de outra área, não sei o quê. Até da minha mãe eu escutei um pouco, não porque ela não acreditava em mim, mas acho que ela estava tão cansada de me ver cansado, que aí ela tentava conversar comigo e tal. Por outro lado, meu pai falava, ele é muito marcante isso, ele falou assim, cara, o sonho foi feito para ser realizado. Então, se é isso que você quer, você fica 10 anos aí, mas você fica até você conseguir. E dito feito, foi o que aconteceu. Então, os momentos aconteceram, sim, eu ouvi coisas de familiares aí, coisas até negativas, assim, mas, enfim, faz parte, não tem como não fazer parte. Mas pensando nesse aspecto psicológico, né, o que foi diferencial para mim também, nesses momentos, foi que em 2019 mesmo eu comecei um acompanhamento psicológico. Faço até hoje, inclusive. Terapia mesmo? Terapia, simples, terapia. Terapia a preço social, inclusive, porque não estamos tendo grana para pagar. Mas, assim, isso me ajudou muito. Foi, assim, uma coisa que... O erro que você falou, que o Rafael apontou, era aquilo. Me mostrou como desfazer esse erro, porque no ano que eu passei, eu lembro que foi um ano, assim, até um pouco desleixado da minha parte, em termos de estudo, porque pandemia, o mundo numa condição completamente inédita pra gente, assim, você saía de casa, não sabia o que ia acontecer contigo, né, com um familiar seu. Então, cara, poxa, o que eu vou fazer, sabe? Então, fiquei em casa estudando, o que eu já fiz durante 5 anos, só que com a terapia me ajudando. E aí chegou a prova, o que eu tinha não era nem assim mais conhecimento, era um controle mental mais forte. Que, vou ser justo, tá? Na prova eu fiquei nervoso, sim, acho que não tem como você não ficar nervoso. Quem não fica, maravilha. Mas eu não lido muito bem com provas, né? Então, para mim foi um pouco difícil. Mas foi a terapia, a psicologia que me salvou nesse sentido, sabe? Que conseguiu me colocar no eixo em todos os momentos que a ansiedade veio, inclusive durante a redação. Eu lembro que na prova, eu fui passar a redação a limpo, e aí eu calculei errado o tempo. Eu achava que faltava, 45 minutos, faltava 30 minutos ou 25. E eu tava, sei lá, no primeiro parágrafo de desenvolvimento passando a limpo. Eu falei, cara, não vai dar certo. Pois é, eu não vou conseguir terminar de passar a redação a limpo. E minha letra, você sabe, né, Camila, já é boa. Já é uma letra
que é pequenininha, mas é aquela letra de médico. Pois é, paracetamol é o hieróglifo, assim, você não vê. Aí eu lembro que eu levantei, fui no banheiro, falei, cara, vamos lá, respiração abdominal. A minha psicóloga me ensinou, vamos lá. Respirei, vai dar certo. Voltei, entreguei a redação, entreguei a redação e acabou. Mas se eu não tivesse essa habilidade, que não é matemática, não é biologia, não é nada disso. É mental, né? É mental, cara. O Rafael, você falou dele bastante, ele sempre comparou a gente, assim, com atletas. E realmente, um vestibulando é um atleta. Ele tem que se preparar ali para uma competição, um evento muito agudo, que precisa de muita energia, muita demanda, assim, né? E, cara, um atleta não vive sem mental. Não tem como. Um atleta de alto nível, alto desempenho, ele competir bem sem a cabeça dele estar boa, mais do que o corpo, né? Sim. E foi o que aconteceu comigo, assim. Entendeu? É isso. E você, Bi, teve esse momento de... Então, eu sempre tive muito apoio dos meus pais, da minha família toda no geral, assim. Eles sempre... Essa postura do seu pai é exatamente a postura dos meus pais, assim, graças a Deus. Então, por eles, eu tentaria quanto tempo fosse necessário. O que foi questionado, assim, por exemplo, os meus pais queriam que eu tentasse o FIES. E eu fui muito resistente. E, tipo, hoje eu me questiono por que de ter sido tão resistente, sabe? Porque eu conheço pessoas que têm formações excelentes usando o FIES em universidades particulares. Mas foi uma questão muito grande pra mim, porque eu tinha idealizado, assim, quando eu pensava na faculdade, eu não pensava na medicina. Isso é até uma particularidade. Eu não pensava na medicina. Eu pensava no universo de oportunidades que a faculdade me daria. Então, eu vou entrar pra faculdade e aí eu vou aprender a falar um idioma super diferente. E aí eu vou, sei lá, fazer tal atividade fora da faculdade. E assim, na minha cabeça... O que não é realidade em muitas universidades particulares, mas assim, a universidade particular reduziria essa minha gama de oportunidades. Então, eu era muito contra, porque contrariava o que eu via como sonho de universidade. Entendeu? Eu não me imaginava no anatômico, eu não me imaginava, sei lá, eu me imaginava numa sala aprendendo alemão. E era isso que eu queria. Então, assim, pra mim isso foi difícil. E eu me questionei, mas foi algo muito mais eu comigo mesma. Entendi. Em um momento em que porque todo mundo passa por isso. De chegar, assim, e ver que você passa pra tudo, menos pro que você quer. E isso é muito frustrante, porque, caramba, eu posso não ter que recomeçar agora. Se eu colocar pra fazer, não sei, eu pensei por um período em fazer relações internacionais, o que não tem nada a ver com medicina. Não tem nada a ver, mas assim, eu pensei nisso. E eu pensava, cara, se eu colocar relações internacionais, eu vou passar agora. E eu vou passar legal, sabe? É certo que eu vou passar. Então, assim, por que não? Nunca mais fazer Enem. Nunca mais fazer Enem. Custa isso aqui, um milésimo de segundo. Um clique. Pronto. Um clique. Acabou, eu nunca mais vou ter que abrir a plataforma de questões que eu uso, nunca mais vou ter que mandar uma redação pra Camila. Gente, porque assim, é muito legal. A Camila é incrível, a correção é maravilhosa. Só que o processo cansa. A gente curte o processo, a gente, assim... Graças a Deus, né, existem profissionais como os corretores da Camila, como a Camila, que humanizam muito esse processo e fazem a gente se sentir mais importante do que só uma redação enviada, sabe? Existe um cuidado muito grande. E isso é muito bom, mas o processo é muito ruim. Cansativo. O processo cansa. E assim, eu acho que isso é o mais difícil, quando você tenta por muitos anos, né? O todo dia é difícil, mas o todo dia é pior quando você entende que poderia já ter acabado se você mudasse de ideia. Sabe? E é difícil, porque você começa a pensar, poxa, mas eu nem sei como é que é fazer medicina. Porque, assim, de verdade... Vai que eu entre lá e não seja isso. Vai que eu desmaio na primeira cirurgia. Vai que eu morro de medo de entrar no anatômico. Vai que são tantas possibilidades de coisas que podem não dar certo. E eu pensei em todas elas. Eu pensei, nossa, se hoje eu tô cansada porque eu escolhi não mudar essa trajetória. Eu escolhi não cortar, sabe, isso aqui, esse ano, e tá na faculdade hoje. Então, assim, agora que eu falei isso, eu só queria dizer que eu sou muito grata por não ter mudado, sabe? Eu entrei na faculdade de medicina com muito medo. Eu não sei se você teve esse momento, mas assim, eu passei, e depois que eu passei, eu cheguei aquele momento de, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, será que eu realmente vou gostar desse curso? Será que eu não vou me arrepender de ter ficado 3 anos de um cursinho? Tipo, eu passei muito por isso. E eu ficava buscando, porque o ciclo básico, né, no qual eu ainda tô, vocês não tá mais, mas não parece muito medicina, né? Spoiler pra vocês, não parece. Pois é. Enfim. Isso eu tive. Tipo, eu olhei assim, sei lá,
Bioquímica, cara. Cara, o que eu tô Quando fazendo aqui? Quando eu vou abrir Não o foi corpo, isso que eu quando pedi. eu vou Gente, cadê a dar um semiologia? ponto em alguém? Né? Tipo, cara, não tô usando Cadê meu a jaleco. anamnese? E aí? Cadê os o corretores da paciente? Camila aqui elogiando aqui meu Nossa. fazendo? Esse momento eu tive, de olhar pra aquelas matérias assim, tipo, bioquímica, biofísica, coisas que no ensino médio era. O Mário falava, é assim que acontece, acabou. E eu vendo como acontece de fato e não entendendo, tipo, eu que sempre entendi, inclusive, isso é uma questão, tipo, cara, não é isso. Eu detestava biologia, tipo, na minha trajetória, sério. Então, assim, isso foi muito difícil pra mim. Porque eu passei e comemorei. E, tipo assim, a minha aprovação foi muito corrida. Porque eu passei na lista de espera. Eu fui a 16ª de 15 vagas pra Macaé. Então, tipo, eu ia passar. Mas a gente não vai alugar um apartamento, não vai ver as coisas enquanto não é certo. E eu lembro o rolê que foi a correria. Foi uma correria muito grande. Eu fiz a minha mudança em, tipo, uma semana, assim, tipo... Foi muito corrido. Comprar móveis, fazer tudo. Nossa. É, muito louco. Mas depois desse momento, me deu aquilo assim, tá, as minhas aulas começam segunda-feira. E se eu não gostar? E se não fizer sentido? E se daqui a, sei lá, no próximo SISU eu tiver que mudar de curso? Sabendo que eu podia ter passado, tipo... Assim, eu tirei uma boa nota depois do meu terceiro ano. Dependendo do curso, eu poderia ter passado no terceiro ano, sabe? E aí? E se eu não gostasse? Essa foi uma questão muito grande pra mim, assim, depois da minha aprovação. Foi um ponto de questionamento, assim, né? Assim, alguns pontos ao longo da trajetória de questionamento. Mas que bom que vocês não desistiram, porque nós tivemos aí a aprovação, né? Graças a Deus. Ela veio. E eu tenho histórias muito bacanas com os dois com relação a isso, né? Porque a Bia, eu lembro que a gente ficava monitorando a lista de espera e tinha uma pessoa na frente da Bia, a gente ficava assim, meu Deus, aí alguém vai entrar em contato com ela pra ver se ela vai realmente entrar na faculdade ou se ela vai desistir, não sei o quê. E o Matheus, a gente tinha a Masterclass, que era eu, você, Nilson, Rai. E a gente falava de redação, mas a gente acabava tornando aquilo ali um grande papo, né? E eu falava assim, Matheus, você precisa cocriar a sua realidade. Faça cocriação. E o Matheus falava assim, sim, eu estou fazendo. Já estou me vendo lá na faculdade, já passei, inclusive já sei até a trajetória que eu vou fazer. Porque quando eu passar para a UFRJ, eu vou pegar esse ônibus, ele passa pela Brasil, ele faz não sei o quê, não sei o que lá. Sim, sim. Né? A gente já estava ali vendo, assim, imaginando a aprovação, além do momento, né, da aprovação, que é muito legal quando vocês falam assim pra gente, né? Aí eu fico imaginando pra vocês e vocês vão contar quando vocês falam assim, passei, agora é definitivo, meu nome tá ali. Nossa, cara. E a forma como o Matheus me falou, eu acho que foi uma das formas mais emocionantes que eu já recebi uma notícia, porque estava eu na minha casa, porque eu não tô com a mensagem aqui. Estava eu na minha casa e o Matheus falou assim, Mila, posso conversar com você? Aí eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Aí eu falei, pode, amigo, pode falar. Aí ele, então, eu já acompanhei muitas fases da sua trajetória. Você fica meio preocupada, o Matheus veio com um papo esquisito. Já acompanhei a Mila, professora de português, depois de redação do Fator. A Mila, noiva do Tiago. A Mila, esposa do Tiago. A Mila, mãe do Davi. A Mila, patroa da redação. Todos os direitos reservados, com uma brincadeira que a gente tem. E eu sou tão grato de participar da sua trajetória e tudo mais. Eu falei assim, gente, esse papo tá indo pra um lugar. O que tá acontecendo? O roteiro tá todo se aqui, ó. despedindo. Sei lá, fiquei preocupada. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? O Matheus vai se despedir de mim, vai viajar, vai pra algum lugar. O que tá acontecendo? Ano sabático. É um ano sabático. É verdade. Já tava aqui assim, ó. Então eu falei, que isso? Aí, ele... você também me acompanha há muito tempo, já acompanhou várias fases da minha vida, né? São 6 anos aí, já estamos entrando no 6º ano aí juntos, né? E tudo mais. E eu queria te apresentar um novo Matheus. Eu falei, agora ele vai fazer uma grande revelação. Ele vai ser pai. Vai acontecer o quê? Nem me liguei da coisa do SISU e tudo mais. Aí ele botou... Matheus Medicine. Eu passei, Exatamente. Eu não conseguia falar. Eu olhei aquilo, aí eu... Amigo, calma aí. Calma aí. Aí parei, aí fui pra sala, assim... o Thiago, o que foi? Eu falei, o Matheus! O que aconteceu com o Matheus? O que aconteceu? O Matheus, ele, Camila, o que aconteceu? Ele tá bem? Ele tá bem, ele passou pra medicina. Camila, que susto! Eu fiquei chorando depois de um tempo que eu fui te responder, né? Foi, assim, é verdade, não foi na hora. Passaram uns minutos.
E eu respirei, concretizei aquilo, e aí que eu fui responder e mandar mensagem. Eu fico toda arrepiada, mas dá até vontade de chorar de novo, amiga. Cara, arrepiei mesmo. Foi lindo, assim, foi emocionante, assim, sabe? Porque, pô, 6 anos, desses tempo, 6 anos, cara. 5 anos eu tô acompanhando Sim. a sua trajetória. Então, assim, já vi muita coisa, passei muita coisa, a gente, né, de aluno passou a ser meu amigo, de frequentar minha casa e tudo mais. Então, assim, a gente não tem como não se envolver emocionalmente com as histórias, né, de vocês, assim. Então, se pra mim é emocionante, eu quero saber, quero que vocês contem esse rolê do que é esse impacto de não passar, recomeçar e recomeçar de novo e se questionar, e de repente você olha lá e seu nome tá ali. Passei. Cara, é assim, é uma sensação indescritível. Começando por esse dia, assim, especificamente, eu lembro que... Não tô emocionada, fico com vontade de chorar de novo. Ah... Eu tô grávida, eu tô sensível. Hormônios. Hormônios. Assim, é uma coisa incrível. Eu acho muito legal que os professores, eles se envolvam com a gente nesse sentido, sabe? Tem uma outra história também. Ai, quando a Ben me contou também. Você quer contar? Não, vai, vamos por partes, senão eu vou começar a chorar, eu não vou conseguir falar. Tá bom, beleza. Tem também uma outra professora, a Verônica, que eu também contei pra ela. Não foi exatamente assim, mas eu só falei, ó, passei, hein? A bebê. Assim, esse dia foi muito difícil, porque não paravam de me ligar. Tipo, 30 pessoas me ligando, sabe? E eu, cara, meu Deus, você ligando, acho que, não sei se o Anderson ligou, não lembro. A Verônica ligou. Só que foi muito engraçado que quando eu atendi o telefone, que era a Verônica ligando, né? Eu falei assim, oi, Verônica, é verdade. Ela chorando, falou assim, Matheus, é verdade. O que ela fez? Me xingou, cara. Ela falou assim, garoto, como é que você faz isso comigo? Não sei o quê. E mal conseguindo falar, eu, Verônica, calma. E eu falando, passei. Eu vou matar as pessoas, eu vou infartar as pessoas. Cara, meu Deus do céu, eu não sou médico ainda não, gente, peraí. E assim, isso é um momento muito bom, sabe? Porque é exatamente isso, você divide tanto tempo com as pessoas e elas vibram contigo. Assim, por um lado tem gente que fala, faz outra coisa. Mas gente que, pô, comemora com você, chora com você até hoje se emociona com a mina. Então, assim, é uma coisa muito bonita. E isso tudo faz valer a pena, sabe? Toda aquela caminhada difícil, né, que a gente sabe, faz muito valer a pena. Eu botei no grupo, né, da gente, assim, dos corretores e tudo mais. E aí eu botei assim, botei o print do Matheus, botei, ele é medicina na empresa medicina. E gravei um áudio assim, vai ter que botar o pi, hein? Nada pode parar um coração determinado, O Anderson respondeu em cima. Gente, o que virou isso daqui? Virou uma baixaria, mas uma baixaria boa, cara. Foi muito bom, velho, muito bom. Foi mesmo, mas foi emocionante. Foi o momento, assim, que eu descobri... Na verdade, assim, foi uma caminhada muito dramática, né? Tipo, pô, tanto tempo, passava, não passava. Quando eu descobri, foi um pouco sem graça. Porque... tipo, caramba, tanto tempo pra isso. Passei. Todos os anos... Assim, porque a minha vai ser bem assim também. Vamos fazer o contraponto, então. Tipo, quando eu passei... ou melhor, nos outros anos, era sempre a mesma coisa. Abriu o SISU, você tá em 105º de 12 vagas. Legal, deixa eu te espera. Que novidade, né? No ano que eu passei, que eu abri lá, a primeira opção, que era o FRJ, tava tipo assim, você é o 6º de 12. Aí eu... Como tá assim? certo isso aqui, eu sou 6 de 12, não tá não. Tipo, eu tô dentro do quadro de vagas. Aí eu olhei a segunda opção, você era até Unirio. Você tá em 1º de 10. Eu tô em 1º de 10? Tô nada, cara, para com isso. E o SISU foi rolando e eu ficando dentro do quadro de vagas. Aí chegou no 3º dia que teve o problema da classificação fantasma, que a classificação começou a cair. Aliás, antes do último dia eu pensei, cara, eu vou passar, tipo, vai acontecer, tô conformado já. Aí no último dia, classificação fantasma, fui lá pra baixo. Eu falei, não é possível que isso vai acontecer. O que foi esse rolê da classificação fantasma? É porque acho que duplicou, entendeu? Acho que quem tava, tipo, na UFRJ, na segunda opção, eu tava na primeira... Juntaram as... Entendeu? Aí jogava quem tava na primeira lá pra baixo. Alguma coisa assim, não lembro direito. Porque assim, no SISU, isso é muito legal, gente, pesquisem sobre o SISU. Mas assim, geralmente, quando você passa em uma opção, você não é contado na segunda. Exato. E aí, tipo assim, nessa situação, aconteceu nesse SISU agora também, no SISU que eu passei, né, no caso, também. Porque eles estavam colocando de forma que, por exemplo, o Matheus estava em 6 de 12 na primeira opção dele, que era o FRJ.
Na segunda opção, ele estava na primeira de 10. Só que não era para ele conseguir ver a classificação na segunda. Isso, exatamente porque ele estava sendo contado 2 vezes. Então, por Exatamente exemplo, isso. talvez o segundo, ou por exemplo, o 11º na Unirio. Ele não estava entrando. Só que o Matheus não ia entrar na Unirio. Exato. Porque ele queria o FRJ. Ele já estava passando na primeira opção Isso. dele. Isso, então a classificação fantasma ela é muito problemática porque ela dá uma impressão errada, assim. O 11º e 12º, talvez ele estivesse passando, mas ele não Pô, e estava numa se dessa, a vendo pessoa dentro. muda de curso, né? Exatamente. Muda de curso, muda de... Exatamente. Muda de faculdade. E assim, o SISU é muito injusto nesse sentido. Nossa. E aí, tipo, a classificação fantasma acaba sendo mais problemática porque ela não te dá a noção real de onde você tá. Se você espera, se vale a pena ficar na lista de espera depois, se vale a pena arriscar, porque é tudo muito calculado, né? E uma coisa que não volta atrás, cara. Você colocou aquela opção ali, fechou o terceiro e último dia, cara, acabou. Já era. Só a segunda chance agora só no meio do ano. E se já for no meio do ano, só ano que vem. Isso significa outra prova, né? E aí, nesse SISU especificamente, foi muito complicado, porque, cara, eu comecei passando e do nada eu tava já quase fora do quadro de vagas. Aí rolou toda aquela notícia, acho que passou na televisão até, o SISU tava dando problema, não sei o quê. Foi angústia, né, nesse momento. Nossa, Você que tava cara. ali dentro do quadro, pô, tô aprovado. Depois de 6 anos. E aí, assim, o SISU acho que duram 3, 4 dias, né? Esse durou, tipo, quase 10 dias. Então, assim, uma angústia que era pra ser rápida, cara, dobrou, triplicou, sei lá, e foi complicado. Mas no final, deu tudo certo. E aí olhou e não viu fogos. Teve esse rolê, né? Eu acho que deu uma quebrada aí também. Pois é, tava tão, assim, já conformado que ia rolar. E depois que não ia rolar mais, que eu... Tá bom, que quando rolou foi mais alívio do que... Exatamente. Foi bem isso. E o seu, Bia, como é que foi? Eu acho que assim, a minha aprovação, ela não... Porque assim, mais uma vez, passei na lista de espera. Então, teve aquele momento muito feliz, assim, de que, caraca, eu tava dentro. Porque durante alguns dias eu fui o corte. E assim, fiquei, nossa, vou passar. Tá tudo certo, assim, porque geralmente anda pra frente, né? Tipo, depois, no segundo, terceiro dia, eu acho, o meu SISU teve 4 ou 5 dias. Acho que foram 4. Eu tava dentro até o terceiro. E aí eu ficava, tipo, 13ª de 15... 15ª, 14ª. E só assim, eu fiquei, cara, eu vou entrar? Não é possível que eu não entre. Não é possível, Não é né? possível. Meu Deus, não é possível. Então, assim, pra mim já era uma coisa lembro. de... e o que eu fiz? Eu sou muito de tabela, né? Eu sou muito de tabelar tudo, Excel, e eu analisei todos os SISUs de 2018 até o SISU onde eu tava. SISU 1 e SISU 2. Para todas as faculdades do Rio e para a maioria de Minas. Porque uma coisa importante até de falar, tipo, eu iria para qualquer lugar do Brasil. Durante o SISU, inclusive, eu tava passando pro Tocantins. E eu quase fui parar no Tocantins. Eu quase fui parar no Tocantins. Porque era muito aquela visão de que, assim... E a Bia falava assim, eu vou. E como é que Eu falava vai ser? assim, Bia, mas você vai? Mas como isso? Não sei, Gente. eu vou. Eu tava passando a Tocantins pra uma cidade chamada Sinop. Se alguém de Sinop assistir isso aí, eu pesquisei muito sobre essa cidade. Muito. Tipo, vida em Sinop. Número de habitantes. Saúde em Sinop. Tem shopping em Sinop? Tem. 2, eu acho. Então, assim, eu analisei muito as minhas opções. E pra mim já era meio assim, eu vou passar. Eu não sei pra onde, mas eu vou passar. Então, assim, a minha aprovação foi virando um fato aos poucos. E, assim, quando eu vi Macaé e eu analisei que realmente, assim, porque eu passaria, e isso é uma análise muito importante, me ajudou muito a fazer a minha escolha. Eu passaria em Macaé em todos os anos, menos 2021.1. Em todos os SISUs, eu acho, menos 2021.1. E aí, assim, pra mim ficou muito claro de que eu vou passar. Então, vamos arriscar tudo. E se eu não entrar em Macaé, eu vou entrar na lista de espera. E se eu não passar agora, eu vou passar no SISU 2. Então foi muito isso. E aí, quando saiu o meu nome na lista de espera mesmo, já era algo certo. Tipo, já sabia que ia acontecer, eu só tô lendo aqui. Até porque o FRJ nesse dia enrolou muito, assim. Ia publicar o resultado às 8 horas da manhã, foi publicar, tipo, 8 e pouca da noite. Então, tive tempo de sofrimento, assim, de... Nossa. E lembro que teve esse rolê de ver uma pessoa que se ia entrar, se não ia entrar. Você já estava em contato com o pessoal da faculdade, né? E eu catando a Nath Cardoso, falando, vou falar pra Nath Cardoso te receber lá. Inclusive, eu não encontrei Natália Cardoso. Gente, eu não acredito. Ela saiu de Macaé e eu não encontrei. Nath já tá formada, né? Tal, já saiu. Eu falei, gente, não acredito. E ela ficou super feliz também quando eu falei. Aí vocês chegaram a se falar, ia ter uma apresentação, um negócio, mas vocês não chegaram a se conhecer, né? Isso, porque assim, e ainda teve toda uma coisa de que eu fui construindo o sonho, porque eu nunca sonhei com a UFRJ. Eu sei que tinha esse sonho da UFRJ. Sabe que era Unirio?
Sério? Depois de um tempo virou FRJ. Mas aí por que mudou, eu falo depois. Tipo, eu nunca... Assim, não é que eu nunca quis, né? Mas eu nunca pensei na UFRJ. Eu olhava pra UF. Por quê? Nem sei muito por quê. Mas eu tinha um carinho muito grande pela UF. E aí eu, depois, no meu último ano, eu falei assim, nossa, mas e se for o caso da Minerva me dizer sim? Se a Minerva me quiser, eu vou falar não? Quem fala não pra Minerva? Pois é. Ninguém? Minerva é do fundão, né? Isso. Não, é da UFRJ. Isso de aí. modo geral. É porque não Isso tem... aí. Não Isso aí, tem verdade. Minotouro. Desculpa, Macaé. Ato falho. Minotouro. Não, Minotauro. Então, aí são coisas diferentes. Eu nem sei o que é do fundão. Isso É aí é uma da árvore. Atlética. Ah, tá. Aí a gente tem a Minerva, que é o símbolo da UFRJ. E o curso Isso. de medicina de Macaé tem a É o Atlética, Minotauro. que é o Minotauro. Isso. Eu sei que tem um Minotauro aí no meio. Isso. E aí, assim, durante o meu SISU, eu fui pesquisando sobre Macaé e me apaixonando por Macaé. Inclusive, tentando convencer uma amiga minha a se apaixonar por Macaé também. Letícia. Colocou Macaé como primeira opção, inclusive. Foi... Caramba. Ela não passar pra Macaé foi uma coisa muito triste, assim, pra mim. E pra ela também, acredito. Tipo, Poxa. de cara, Vocês assim. são uma dupla. Mas não é, tipo assim, a Letícia, né, eu não citei ela em momento nenhum, mas assim, eu não vivi o vestibular sem a Letícia. Então, era um medo muito grande que eu tinha até, dela passar e eu não passar. E eu fiquei tão feliz que vocês passaram no mesmo ano. Tinha que acontecer assim, eu acho, porque eu vivi o meu terceiro ano com a Letícia, toda a minha trajetória de pré-vestibular, assim, foi com ela, e ela é uma pessoa que eu admiro muito, assim, sabe? Então, a aprovação dela, pra mim, sempre foi mais certa que a minha. Sempre foi algo que eu aguardei, assim, talvez mais que a minha, sabe? Eu torcia muito por ela, eu torço muito por ela. Então, assim, ela passou e eu falei assim, a gente vai pra Macaé juntas. E a gente foi pra lá. E eu já pesquisei o bairro que a gente vai morar. E fica a 5 minutos da faculdade. E não sei o quê. E tava tudo muito certo. E aí, eu tava no telefone com ela, inclusive, quando ela viu que tinha sido aprovada. Mas ela realmente não passou pra Macaé e passou pro Fundão. E assim, acabou sendo a melhor coisa pra nós duas, né? Parar em Macaé foi a melhor coisa que aconteceu. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Ser parte da 25, que é a minha turma, foi a melhor coisa, assim. Tinham que ser eles, sabe? Enfim, eu amo muito a minha turma. Mas é isso, a minha aprovação acabou sendo muito mágica, mas foi algo que... Foi uma magia que foi acontecendo aos pouquinhos. Gradativamente. Maneiro. Eu lembro também, e é engraçado isso, né? Porque às vezes a gente bota tanta expectativa numa coisa e que a gente acha que algo extraordinário vai acontecer no dia que você olhar seu nome lá na lista dos aprovados e tudo mais. E eu lembro da Fernandinha Barbosa, que também agora está em Macaé. Gente, aqui é uma grande família, tá? Por quê? Porque a Andressa, que é minha aluna, que tirou nota 1000 em 2021, é namorada de Matheus Mendonça. Então, a gente tem todo um ciclo familiar. Eu sou a mãe da Andressa, eu sou a avó da Fernanda. E tem uma coisa de um vestibulando veterano. Eu sou sua sogra. Ai, meu Deus. Laços familiares. Casos de família. Tem algum problema, assim, pra resolver? Vamos fazer uma polêmica, um barraco? Vamos fazer aqui agora, mentira. Porque lá eles têm essa coisa de... não é apadrinhar, né? Mas de... A gente adota. Adotar um calouro. Isso. E aí, a Bia adotou a Andressa. E depois a Fernandinha, que é minha outra aluna nota 1000 do ano seguinte, foi adotada pela Andressa. Pela minha filha. Então, a gente tem uma linhagem familiar aqui, inclusive com o namorado do Andressa aqui, entendeu? Eu nem tinha pensado nisso. Pois é, né? Não tinha me atentado. Mas assim, agora recadinho seríssimo. Eu me comprometi a só ter na minha linhagem, preferencialmente, alunos de Camila e alunos do Fator, se for possível. Então, por favor, venham. Tá? Eu tô aguardando. Me procurem pra que eu Blindados. e os fatorandos. Então, assim, entrem na minha Vai linhagem. fazer uma dinastia. Venham Fazer uma pra... dinastia. Exatamente, é o plano. Mas olha só, eu preciso também, tá? Fundão tá... Ah, por favor, por favor. Ó, mas no fundão Tem nós só temos eu, a a Cocique. Cocique e a Catarine. Tá vendo, Temos a Macaé? Ana Laura. Tem a- aluna É nota 1000, verdade, não. Ela está lá verdade. também, minha aluna nota 1000. É verdade, eu acabei. Ih, tem gente pra caramba. Tem Tá Gabi vendo? Olha só, Fonte, tá verdade. faltando gente em Macaé. Tem muita gente. Ó, então, o rolê da... aí a Fernandinha falou isso. Ela falou assim, no dia que a gente teve um papo, e a gente vai ter aqui, Fernandinha, Andressa, todas elas virão no MBcast. E ela falou assim, gente, a coisa mais louca do mundo foi o mundo não parar porque eu tirei 1000. No dia seguinte, eu fui comprar um pão na padaria, e fui comprar um pão e o cara me vendeu um pão apenas. E eu pensando assim, ele sabe que eu tirei 1000? Eu tirei 1000, gente. Eu tirei 1000 na redação, né? Porque às vezes
A gente coloca tanta expectativa na parada que a gente acha que algo extraordinário vai acontecer. E o extraordinário já aconteceu ali naquela lista, né? Naquele momento da aprovação e tudo mais. E aí, então, agora, aprovados, expectativa é realidade, né? Porque 6 anos tentando, 4 anos tentando, e aí pisou na faculdade de medicina, como é que é? Eu sei que uma das coisas mais loucas, assim, foi a Bia feliz da vida num áudio me mandando assim, Mila, eu acompanhei hoje uma cirurgia de peito aberto. E eu assim, gente, se sou eu nessa cirurgia de peito aberto. Como é que foi isso? Gente, não, e eu orando, foi entre o meu primeiro e meu segundo período. Eu tava assim, cara, foi incrível. Eu tava, a anestesista me deu o lugar dela, e aí me deu um banquinho assim, e a cabeça do senhor tava aqui assim, e eu fiquei por cima. Peraí, o microfone, gente, perdão. A cabeça aqui. Eu fiquei assim, ó, no peito, tipo, com a cabeça assim, na direção do coração quase. E aí, assim, eu assistindo e orando, gente. Eu sou cristã, eu orando assim, Senhor Deus, por favor, se eu for desmaiar, eu sei que é improvável, assim, a gravidade eu vou cair pra frente, mas que eu caia pra trás. E eu pensando, eu vou ficar inclinada nessa direção. Imagina, eu dou com o nariz. Cara, não. No coração da pessoa. para tudo. Não, e eu desesperada assim. Ia virar um episódio de Grey's Anatomy. Senhor, pelo amor de Deus, que eu caia assim. Aí eu virei assim, de lado assim, fiquei meio assim, mas eu fiquei, que eu caia assim. Eu medi, que eu caia aqui, porque eu não caio em cima da máquina, eu não caio em cima dele. E eu orando assim, Deus, por favor, me sustenta. Se eu desmaiar assim, desmaio em pé, não sei, avisa alguém. Foi, Dá um sinal. por favor. E assim, foi muito mágico, assim, mas pode falar um pouquinho sobre essas expectativas. Como é que foi? Como é que tem sido, né? Você já terminou o ciclo básico, que todo mundo diz que é infernal. E é mesmo. E é mesmo. Olha, foi... No ciclo básico, expectativas, assim, não foram atendidas. Não tem como ser atendidas, a não ser que você já goste do que você vai ter contato ali, né? Claro que você vai ter uma aula de anatomia, você vai aprender um osso específico, chega em casa, Uau. pai, mãe, caramba, olha hoje eu esse aprendi... Isso aqui sabe o que ele faz? Pois é, isso é até legal. Mas até eu ter essa sensação de que, tipo, caramba, eu tô num lugar que eu queria estar, levou aí pelo menos uns 4 períodos, que é quando a gente começa a ter contato com o paciente, a gente conhece outras histórias, né? A gente começa a executar um pouquinho daquilo que vai ser a nossa profissão, né? Aprender sobre aquilo. Então, demorou um pouquinho para as minhas expectativas serem atendidas e acho que ainda tem muita coisa para eu me sentir realizado de fato, sabe? Porque a faculdade de medicina ela é muito extensa. Tem muita coisa boa, tem muita coisa chata, tem muita coisa que não é tão legal assim. Então, Mas que faz parte do processo. Que faz parte do processo. Eu agora tô caminhando pro meio da faculdade e eu tô tipo assim, cara, eu não sei o que eu quero ser não. Ainda não sabe, ainda não decidiu, não tem nenhuma tendência. É porque é um mundo, Camila, assim, é muita coisa. Eu sei que talvez cirurgia não seja muito a minha praia, porque eu gosto muito de trocar ideia, né? De me aproximar de outra pessoa, você me via no fator, né? Era amigo de todo mundo. Então, assim, isso é uma coisa que faz parte muito de quem eu sou, né? Talvez uma clinicagem seja mais a minha cara. Mas o que é você? Não sei. E quem vai me dizer isso é a minha vivência na faculdade. Entende? Então, a minha expectativa é que ela consiga me entregar essa resposta, sabe? E... Você tá aberto, tá experimentando, né? Sim, já participei de uma cirurgia, vi que é legal, mas, pô... Aí tu vê que não é, né? Assim, não é a minha pois praia. Mas também aquela cirurgia às vezes não foi tão legal assim. Talvez uma outra seja. Uma outra seja, Entende? Então é uma caminhada assim, pô, são 6 anos. Fora se você for fazer uma residência, mais tempo ainda, quase 10, 12. Entende? Então é muita coisa pra viver. É, muita coisa ainda pra viver, pra experimentar. Tem tempo. Sim. Mas assim, eu me sinto satisfeito no lugar que eu tô. Às vezes eu brinco, tipo, nossa, cara, por que eu não fui pra outra faculdade? Isso aqui é muito difícil, sabe? Pô, a FRJ é legal, mas caramba, pô, podia estar em outro lugar. Mas eu paro e, assim, lá no HU, né, no Hospital Universitário, a gente tem uma vista, assim, da linha vermelha, Zona Norte, Ilha do Governador. E eu fico olhando assim, e às vezes eu tô de jaleco, caramba, cara, eu tô aqui, sabe? Tipo, esse espaço é meu, entende? Eu tenho um número de matrícula aqui nessa faculdade, eu estudo aqui, e aí isso faz tudo ter sentido, sabe? Você lembra, você fala assim, foi por isso aqui que eu lutei, né? Foi por isso aqui, foi por momentos como esse aqui. Por momentos como esse, exato. Pô, tem as provas difíceis, nota baixa, às vezes? Tem. Acontece, frequentemente. Mas, cara, é isso. Isso acaba virando uma vírgula, sabe? Nesse texto imenso que a gente está escrevendo, entende? E é isso, sabe? Faz parte. E você, Bia? Eu ainda tô no ciclo básico, né? Mas assim, eu tô amando o ciclo básico. Assim,
Eu amo Macaé. Macaé tem uma coisa meio mágica pra mim. Ele é apaixonada pela faculdade. Eu ele tô é um pouquinho assim. pela porque turma. Eu gosto muito das oportunidades que eu tenho, que eu tive. Assim, porque... Cara, eu tô vivendo tanta coisa legal. Lógico que, assim, as matérias do ciclo básico não são as mais atraentes do mundo. Mas eu amo os espaços que eu tenho conseguido ocupar, sabe? Enfim, eu faço pesquisa, né? E eu me encontro muito na pesquisa que eu faço. E é muito do que eu falei também. Eu não sonhava com o dia a dia de aula que eu vou assistir, mas eu sonhava com as coisas que eu faria lá. Então, hoje eu faço pesquisa, hoje... Gente, eu tô muito orgulhosa disso. Eu penso muito em cardiologia até o momento. E a liga da UFRJ lá em Macaé estava parada. Eu vim pra cá, eu acompanhei cardiologistas entre meu primeiro e meu segundo período. E eu voltei no segundo período decidida que eu ia realmente recomeçar a liga em Macaé. E a gente refundou a liga. Nossa, maneiro. E hoje eu ocupo um espaço na liga, na diretoria da liga, sabe? E assim, essas coisas são tão grandes, assim, porque... E isso é muito incrível. Porque, no fim das contas, a gente passa 6 anos para a gente usar da melhor forma que a gente puder para se tornar o melhor profissional que a gente puder ser. E isso é muito mágico para mim, assim. O fato de que... Por que eu falei que eu gosto tanto de Macaé? Porque a gente tem muitas oportunidades. Como é um campus menor e a turma é menor, eu estava em 2 projetos de pesquisa, sabe? Porque os professores são mais próximos, a gente conhece mais gente, a gente resolve tudo por uma mensagem no WhatsApp. Então, assim... a gente vai conseguindo coisas, a gente vai ocupando mais espaços porque tem menos pessoas ocupando esses espaços. Eu acho que acaba por ser uma turma menor, por ser né, sei lá, no total a gente tem 300 alunos. A maioria da turma não chega a ter 30, das turmas, né, não tem 30, a minha turma tem 24 alunos. Então, assim, a gente vai conseguindo conquistar mais coisas porque tem menos competição, não no sentido negativo da competitividade. Mas porque tem mais espaço mesmo. Isso, mais vagas, né, menos candidatos vaga, no caso. Então, assim, eu tô curtindo muito, eu não cheguei a me frustrar. Eu me encontrei na faculdade porque, como eu falei, eu cheguei muito preocupada de não ser o curso pra mim. E aí, num dia, eu tava no anatômico. Eu sou monitora, inclusive, da M1. Eu amo ser monitora. E, assim, eu tava lá num dia, eu tava com um pé na mão. Eu tava com um pé. E, assim, tinha uma peça atrás de mim. E eu parei. Eu tava com um pé na mão. Um pé, literalmente? Um pé. A pessoa tava com um pé na mão. Normal. Normal, assim, Segunda-feira. Segunda-feira, 4 horas, quinta-feira ali, ó. Tá fazendo? Tô aqui segurando um pé, tô com um pé na minha mão. Eu tava estudando anatomia do pé, gente. E aí, assim, lá eu olhei e falei assim, cara, eu tô aqui. Eu tô na UFRJ. Com um pé na mão. Com um pé na mão. Tipo, gente, eu tô fazendo medicina e eu tô com um pé na minha mão. E olha o que eu tô estudando. E, gente, sabe, isso foi um momento, assim, de catarse pra mim. E eu falei, cara, e eu gosto disso. E é difícil e é chato. Eu não fui uma aluna brilhante, sabe? Tipo, isso é importante que vocês tenham em mente. Vocês vão entrar na faculdade e muito provavelmente vocês não vão ser alunos 10. Talvez sejam, mas é difícil ser e não precisa ser. Eu não era uma aluna 10, eu tirei muitas notas ruins. Aconteceu muita coisa durante meu primeiro período. Mas naquele momento eu falei assim, cara, eu tinha tanto medo de não gostar. E eu amo isso aqui. Tipo, faz sentido. Que legal, né? Faz sentido, sabe? E ali eu tava sozinha, assim, com o meu bota, com o meu pé ali. E eu falei assim, cara, faz muito sentido tá aqui. Eu vivi pra isso, pra esse momento aqui com esse pé. E talvez toda a alegria que eu não senti, assim, quando eu vi o meu nome, porque eu já esperava ver meu nome, eu senti ali, assim, no lugar mais improvável pra maioria das pessoas. Porque, de fato, a maioria das pessoas não... Né? É um anatômico, gente. É tipo... Né? Um espaço não de muita alegria. Mas foi o meu momento, assim, de é o meu lugar e que bom que eu tô aqui. Então, assim, é isso. Não teve pra mim grande frustração, sabe? A medicina é muito difícil. Eu acho que quanto mais eu caminho nela, e eu imagino que isso seja um padrão, assim, mais eu vejo coisas que eu não gosto. Mais eu vejo ônus, sabe? Porque a gente entra com uma visão de que é tudo muito bonito, tudo muito perfeito, é uma carreira honrada e brilhante. E, tipo, a gente vai vendo que ela é bonita e ela é honrosa, assim, mas tem muita coisa ruim também. A gente tem que abrir mão de muita coisa, tem muito ponto negativo. Mas é muito mágico quando a gente olha para os pontos negativos e a gente vê que a escolha mesmo assim faz sentido, sabe? E que vocês podem ser o ponto de mudança, né? Para aquilo que hoje vocês olham e que vocês enxergam como algo não tão bom assim dentro
da medicina, da carreira médica. Eu não tenho dúvida de que vocês vão ser médicos maravilhosos. Vou chorar de novo. Eu acho que a Bia falou uma coisa agora muito pertinente sobre essa questão da cobrança, assim, né? E eu falo isso porque é uma coisa que eu vivo diariamente, né? Tava vivendo até ontem que eu tive prova. A gente, não sei você, né? Eu, quando entrei na faculdade e que eu comecei a fazer provas, né? Eu não estava acostumado com aquilo, né? A última vez que eu vivi algo parecido foi no ensino médio, já fazia muito tempo. Eu estava muito acostumado com Enem, o ERJ, esse tipo de prova. E você ter aquela rotina de estudo, e você ter que fazer uma prova, e você ter uma média para alcançar e tudo mais, eu acho, e são matérias inéditas, né? São coisas que você... São raciocínios que você nunca precisou fazer, às vezes, né? E eu começava a me cobrar demais. Eu ainda me cobro bastante, na verdade. Isso é uma realidade que eu acho que todo estudante de medicina vive, não sei se durante toda a faculdade, mas se for, eu não vou ficar impressionado, porque a gente ocupa um espaço, Camila, que é de muito privilégio, né? Muita gente que está ali. Muitíssimo disputado. Muito disputado. E não é fácil. E você, assim, você quer ser bom, porque você já pensa no quarto, ou no quinto, ou no sexto período, ou no período que for, que lá na frente você vai ter que tomar conta de alguém. Caraca. Não é? E aí você não vai querer errar, você teoricamente não pode errar. Recentemente a gente viu o caso do médico que suicidou, né? Tipo, até trazer esse assunto, né? Mas acho que faz parte. Não, é pertinente, vai. O cara era cirurgião pediátrico, há 20 anos. Ele, acho que não foi nem ele que cometeu um erro, aconteceu, era uma cirurgia de risco. Foi complicação. Foi complicação, né? Procedimento. O paciente morreu e aí culparam ele. O que aconteceu com ele? Infelizmente ele se suicidou. E aí eu tava lendo na internet, assim, todo mundo pode errar, menos o médico. O médico não pode errar. E eu acho que essa é uma pressão que a gente carrega inconscientemente desde o início da faculdade. Real. Sabe? Real. Eu acho que por isso que o emocional de vocês, o psicológico de vocês precisa estar muito em dia, desde o processo do vestibular, de preferência, quem tem a oportunidade, mas durante a formação, durante a carreira, né? Porque é isso. Sim, eu tenho amigos que, assim, eles olham para uma nota, sei lá, 7. Ah, essa nota é ruim, cara. Cara, eu paro e penso, irmão, assim, depende do tanto que você estudou, depende do que você vive, do que você faz. Você acha que 7 é ruim pra você? De que ponto de vista? De qual é a perspectiva, né? Cara, pra mim 7 às vezes... Cara, isso aqui é o 10 que eu queria, entende? E aí a gente tem que tomar cuidado também, tipo, pra você não ser medíocre, né? Não ser mediano. Se você pode fazer mais, faça mais, né? Se você tem potencial, use o seu potencial. Mas se respeite, né? Chega no final do período, você tá querendo tirar 10, cara, irmão, às vezes você tá cansado, às vezes o seu melhor vai ser um 8 e tá ótimo, entende? Você viu um tweet também de uma colega que mexeu com você. Pois é, ela dizendo, caramba, poxa, eu tô cansada de tentar ser a melhor aluna da turma. São mais de 100 pessoas. 100 pessoas, assim, com histórias muito diferentes, muito capacitadas para estarem ali. Então, assim... Você imagina essa obrigação que a pessoa coloca sobre os ombros de querer ser melhor. E ninguém falou pra ela, às vezes, né? Pra essa pessoa que ela precisa ser a melhor, Você não precisa, cara. Você precisa aprender, né? Dar o seu melhor e não ser a melhor. Né? Pra você chegar lá na frente capaz de cuidar de alguém, não só pelo seu conhecimento, mas pelo seu estado pessoal. Entende? Exatamente. É por aí que eu acho que a coisa vai, entende? É aquilo, né? Seja o melhor que você puder ser. E assim... É durante todo o trajeto. Mas o que você falou foi o que eu conversei ontem. Eu faço terapia também, né? Comentei isso com a minha psicóloga, porque eu vivi situações muito estressantes, vendo médicos atuando, sabe? E eu conversei com ela, e com uma amiga minha também, sobre o fato de que existe isso, de que o médico não pode errar. Mas, assim, é se perguntar, sabe? Será que a gente pode mesmo? Porque, assim... Eu ouvi a história de um médico, né? Me contaram essa história de um médico que cometeu um erro e ele falando assim, não, mas eu fiz esse procedimento e eu só tinha feito uma vez com alguém me supervisionando. Só que assim, por que ele fez o procedimento de novo, sabe? Então, assim, é aquilo de você... É porque eu acho até difícil falar você vai errar. É muito sério. Mas você é passível de... É passível de chance. Você é um ser humano também, né? Você vai se preparar, você vai estudar, você vai dar o seu melhor para não errar. Sim. Mas sabendo que pode acontecer. É aquilo de... Sabe, eu acho que é um senso de responsabilidade que a gente precisa desenvolver. Não de chegar e, por exemplo, na minha primeira prova, foi uma prova que eu fui muito mal, acho que eu tirei 5, assim. Foi de genética, biomol. A minha professora me perguntou, na questão da prova lá, qual que era o operon, o gene do operon
que quando lido gerava síntese de lactase. Gente. Não faço a menor ideia. Então, Isso. Eu acho que é o Y. Enfim, eu errei. Eu errei porque, gente, quando que vai me perguntar? Gente, operar um negócio de bactéria é inútil, não preocupa. E assim, Por isso que eu não sabe, é aquilo, inútil. Eu sei porque eu errei, assim, fiquei traumatizada. Marcou. Nunca vou usar. Mas assim, é aquilo de... Tenha o senso de responsabilidade de que você não deveria errar, sabe? O que o médico me falou ontem me revoltou muito. Porque ele admitiu um despreparo e ele se colocou naquela situação que ele sabia que ele não conseguia lidar. Então, assim, é uma profissão de muita responsabilidade. É muito honrada e ela exige muito de você e vai exigir sempre muito de você, muito da sua dedicação, muito do seu psicológico, muito se você não tiver cuidado da sua saúde, muito de você. Durante a formação, durante o pré-vestibular, exige muito de você. Mas é aquilo, sabe? Faça o melhor que você puder nas suas limitações, entendendo que muita coisa da faculdade de medicina você não vai usar nunca. Tipo, E com esse senso de responsabilidade, eu acho que isso engloba também, sobretudo para um médico que vai lidar com a vulnerabilidade, com a fragilidade da vida do outro, né? Sim. E vocês precisam estar emocionalmente fortes também. Eu acho que passa por esse cuidado também com o mental de vocês e tudo mais, né? Porque a gente aqui tem visto que, não só nesse papo, mas do vestibular, na vida, a gente precisa estar com a cabecinha boa pra gente conseguir fazer qualquer coisa, né? Sim. Qualquer coisa. Gente, nosso papo tá se encaminhando pro final. E tão bom. A gente ainda tinha tanta coisa pra falar. Mas eu gostaria de pedir agora que vocês olhassem aqui para essa câmera, vocês que têm histórias tão impactantes, tão motivadoras, inspiradoras, pessoas que não desistiram, pessoas que não deixaram de acreditar que era possível, de acreditar no seu sonho, enfrentaram de peito aberto as dificuldades que apareceram, sofreram, não foi sem sofrimento, né? Então, para alguém que está passando por esses altos e baixos que vocês passaram, sabe? Alguém que está precisando recomeçar, alguém que está desacreditado ou que está se questionando, será que é para mim? Será que eu quero? Independentemente de ser medicina ou qualquer outro curso. Então, assim, deixar um recado, dar uma dica, alguma coisa, olhando aqui para essa câmera, falando diretamente com essa pessoa. Difícil, hein? O que você diria para alguém que, assim, sabe, tá nessa, assim, será que é para mim? Será que eu tento mais um ano? Tô cansado? Como é que vocês acham que pode contribuir? Vou falar o que meu pai falou para mim. Sonho foi feito para ser realizado. Se você tá na sua 10ª tentativa, pode ser que na 11ª você consiga. Então, realize o seu sonho, ele vai acontecer. Só depende de você. É isso. Acreditar, né? Nada pode parar um coração determinado. Exato. Eu acho que o que eu tenho pra falar é que quando a gente chega lá, o tempo e o quão difícil foi se torna meio irrelevante, sabe? Eu divido espaço na sala de aula com pessoas que tentaram por 7 anos, 8 anos. E assim, são pessoas que vivem aquilo ali de forma tão intensa, sabe? E algo que eu ouvi ainda durante o meu período assim, de estudos foi que cada pessoa tem o seu processo, sabe? Muitas pessoas chegam na faculdade de medicina muito novas e muito despreparadas e muito ansiosas e muito imaturas ainda. O seu processo é necessário para o seu crescimento, sabe? O processo te torna quem você precisa ser para lidar com aquilo que você quer. Então, assim, construa e tenta viver essa construção com pessoas que compreendam, sabe? A gente teve muita sorte de ter pessoas que compreendessem, que tornaram esse retornar mais fácil. E essas pessoas existem. Eu tive uma amiga que dividiu todos os momentos estressantes comigo, eu tive professores incríveis, eu tive a Camila, que não sei quantas vezes eu surtei com ela, mas assim, cerquem-se de boas pessoas e compreendam que tudo o que acontece te torna mais pronto, mais preparado, sabe, para aquilo que você está destinado a viver, para aquilo que você quer viver. Então, não desiste não, porque quando chegar lá, esse tempo vai parecer pequeno, de verdade. Seja gentil com você mesmo. Respira muito bom. E vai em frente. É isso, respeitar seu tempo, seu momento. Eu falo muito isso, né? Eu falo assim, a gente está sempre num processo de preparação para a gente conseguir conquistar com a capacidade de fazer o melhor daquilo, né? Que é essa questão que você falou. Às vezes a pessoa entra ali, às vezes muito imatura, ainda não tem chance de lidar. Olhando a minha vida mesmo, eu vejo claramente isso, né? Como que aos olhos de algumas pessoas, algumas coisas demoraram a dar certo na minha vida, em certa idade, em que já a pressão social já falava que eu tinha que ter isso ou aquilo, e eu ainda não tinha.
Mas, na verdade, eu vejo que se eu tivesse naquele momento, eu não sei se eu conseguiria valorizar ou aproveitar, né? Eu acho que com a trajetória do vestibulando é mais ou menos isso também. As pessoas vão sendo ali preparados ao longo do processo, amadurecendo ao longo do processo, aprendendo coisas, conhecendo pessoas, né? Porque às vezes você precisa conhecer alguém ao longo do seu processo. Arrumar uma namorada nota 1000, de repente, né? Faz parte. E para quando aquilo acontecer, você ser capaz de aproveitar o melhor que aquilo tem a te oferecer, né? Então, é isso. Eu amei, gente. Obrigada obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada por fazerem parte da minha vida. Bia trabalha comigo, Matheus trabalha comigo. Então, eu vou pegando os alunos e vou botando para trabalhar comigo. São pessoas que fazem parte não só, né, da minha carreira de professora, mas da minha vida pessoal também. São grandes amigos. E eu tenho um orgulho imenso de vocês. Eu não vou ficar falando muito, não. Hoje eu tô muito manteiga, senão eu vou chorar também, tá? Deixa seu like, né? Se inscreve aqui no canal se você não está inscrito para não perder nada. E um beijo, até o próximo vídeo.